Abra sua Bíblia comigo, Hebreus, a carta de Hebreus 4, nós vamos ler a partir do verso 14. O tema da nossa mensagem de hoje é: ao passar pelo vale das lágrimas, não perca a sua fé. Eu quero compartilhar essa palavra contigo, e que essa palavra possa te desafiar e me desafiar a buscar ao Senhor, que nós possamos buscar a Deus com a certeza de que Ele vai nos dar a resposta através da sua graça. Que essa palavra possa motivar o meu e o seu coração a chegar até o trono, a presença do Senhor. Diga glória a Deus. Hebreus 4, verso 14 diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Diga glória a Deus. Pode se assentar por um instante. A versão King James, ela fala um pouquinho diferente. Ela fala no verso 16, ela diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com a confiança de recebermos misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Qual será esse momento que a carta de Hebreus está falando? O momento da necessidade. Qual será esse momento? O momento oportuno, a hora certa. O que será que acontece nas nossas vidas que vai nos levar, que o autor da carta de Hebreus está dizendo para nós: quando acontecer isso na sua vida, esse momento da necessidade, se achegue até o trono de Deus, porque Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está assentado num trono, Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele passou por tudo que você passa, que eu passo. Ele passou por todas as tentações, mas Ele não pecou. Aí no verso 16 diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com a confiança de recebermos misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. O autor aqui da carta de Hebreus, então, ele vem para nos ensinar. Nós não sabemos exatamente quem escreveu a carta de Hebreus. Orígenes, um intelectual do 3º século, ele diz que só Deus sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus. Então, nós não sabemos. Mas quando nós estudamos a carta aos Hebreus, nós sabemos que a carta ela não foi escrita para uma igreja específica. A carta ela foi escrita para os judeus convertidos. E a carta de Hebreus, ela começa falando e mostrando para nós, no capítulo 1, a primazia de Jesus. A primazia de Jesus sobre os anjos. A primazia de Jesus sobre Moisés. Agora presta atenção. E no capítulo 2, ela começa a demonstrar, ela começa a comparar a jornada do povo de Israel. O povo de Israel que ficou 40 anos no deserto. O povo de Israel que tinha uma certeza de entrar no lugar, a terra prometida, a terra de Canaã. Eles tinham uma promessa de Deus que entrariam lá. Mas demorou 40 anos. E eles passaram por 40 anos grandes dificuldades. Praticamente, nós vemos na palavra de Deus, praticamente que toda a primeira geração morreu no deserto e não conseguiu chegar na terra prometida. Misericórdia. O autor então da carta de Hebreus, ele está falando para os judeus ali convertidos e para nós, igreja: olha, presta atenção. É possível que você saia do Egito e não chegue a viver o melhor de Deus na sua vida. É possível que você saia do Egito e que você atravesse um grande deserto na sua vida, e em algum momento dentro desse deserto, porque o deserto é um lugar seco, árido, é um lugar que tem muita fartura, farta tudo. Então é um momento de dificuldade, e nesse momento de dificuldade pode ser que você se perca de Deus. Pode ser que você não entre no descanso, não desfrute da bondade de Deus. Diga misericórdia. Voltando um pouco, Hebreus 2, verso 1, nós vamos aqui entendendo que o autor da carta aos Hebreus quer falar conosco também nessa manhã. Diz assim: por esta razão,
importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Opa! Então quer dizer que o autor da carta aos Hebreus está dizendo ali aos judeus convertidos e para nós, igreja, se apegue com mais firmeza à palavra. Se apegue com mais firmeza àquilo que tem sido ensinado. Para quê? Para que você jamais se desvie da palavra. Jamais se desvie do propósito. Pastor, mas por que eu me desviaria do propósito do chamado? Porque nós passamos por tentações. No momento da tentação, é o momento que nós nos desviamos, podemos nos desviar dos propósitos de Deus. E o que é uma tentação? Uma tentação é quando algo parece ser melhor do que a vontade de Deus. Nós passamos momentos na nossa vida que nós temos que tomar decisões. E às vezes algumas coisas chamam as nossas atenções e nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é diferente das minhas expectativas. A vontade de Deus às vezes é diferente do meu desejo. A vontade de Deus às vezes é diferente das condições que eu gostaria que fosse. A vontade de Deus às vezes exige sacrifício. E aí, eu agora estou e preciso tomar uma decisão. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço isso que acabou de aparecer na minha frente. É como se eu colocasse a vontade de Deus em júdice. É como se eu falasse, será que é como se a vontade de Deus não fosse a melhor? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas no momento da tentação, nós nos esquecemos que aquela vontade é a vontade de Deus. Nós nos esquecemos às vezes que a vontade de Deus é a boa, perfeita e agradável. E nós podemos agarrar outras vontades. Nós podemos andar por outros caminhos. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Hebreus 3, verso 8. Vai acompanhando no multimídia ou na sua Bíblia. Diz assim: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. O autor da carta aos Hebreus, ele está comparando a nossa vida aqui nesta terra com a jornada do povo no deserto. Ele está mostrando para nós que a nossa vida aqui nessa terra não é uma vida de diversão. Não é uma vida onde nós vamos viver somente momentos alegres e felizes. Nós vamos passar pelo vale das lágrimas. E quando nós passarmos pelo vale das lágrimas, nós temos que estar firmes para não perdermos a nossa fé. Ele está dizendo para nós, o autor da carta aos Hebreus, cuidado! Se você ainda não passou pelo vale das lágrimas, ou se você preferir, o vale da sombra da morte. Se você ainda não passou por isso na sua vida, o pastor Beto estava falando agora de manhã, saiba, você já tem o ingresso, está no seu bolso, e em algum momento você vai passar por lá. Já tem a senha. Se você não, quem já passou pelo vale das lágrimas aí, levanta a mão. Daqui a pouco você vai ver se você já passou ou não. Hebreus 3, verso 10, diz assim: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim, o Senhor dizendo: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está dando direções então aos judeus convertidos e a nós, igreja. Cuidado para o seu coração não ficar endurecido. Cuidado com o momento da tentação. Cuidado para você não andar numa vida de pecado. Igreja, judeus convertidos, exortai-vos uns aos outros. E verso 16 diz assim: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, todos aqueles que morreram? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes?
Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui então nós vemos que o autor da carta aos Hebreus, ele começa a falar algumas palavrinhas complicadas: rebeldia, rebelião, desobediência, incredulidade. Ele começa a mostrar para nós que no momento do vale das lágrimas nós podemos perder a nossa fé e nós podemos ter o nosso coração endurecido, e pode haver rebeldia, rebelião, desobediência e incredulidade. Diga misericórdia. Hebreus 4:2, nós vamos chegar no texto que nós estamos lendo, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, com eles. Mas a palavra que não ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé naqueles que ouviram. Verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Verso 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Aí entra o texto que nós lemos, o verso 14, dizendo para nós: nós temos Jesus, nós temos o Filho de Deus, Ele é o grande sumo sacerdote, Ele já penetrou nos céus. Então vamos nos conservar firmes a nossa confissão. Verso 15. Nós não temos, e na verdade está dizendo para nós o seguinte, nós temos um sumo sacerdote, e ele foi tentado em todas as coisas, ele sofreu tudo, ele padeceu, mas sem pecado. Por isso, eu e você podemos nos achegar a Deus. De que forma? Confiantes, junto ao trono da graça, a fim de recebermos socorro em ocasião oportuna. Qual é então o tempo da necessidade? Qual é o tempo da oportunidade? Qual é esse tempo que o autor da carta de Hebreus fala que nós devemos nos achegar a Deus? É o momento que a nossa fé começa a vacilar. É o momento que nós estamos correndo o risco de perder a fé. É o momento que nós estamos correndo o risco de nos tornarmos incrédulos, desobedientes, rebeldes, de darmos as costas para Deus. Aí você fala: pastor, isso não jamais aconteceria comigo. Será? Nós vamos ver daqui a pouco. Se o autor da carta aos Hebreus está falando aos judeus convertidos, deixou registrado para nós como igreja. Se a carta de Hebreus é uma exortação, é mostrando a primazia de Jesus, é apontando para Cristo, é falando: presta atenção, a sua vida, a sua caminhada aqui nessa terra é parecida com a caminhada do povo de Deus no deserto. É o vale das lágrimas, é o vale da sombra da morte. Você vai ter momentos de dificuldade aqui. E nesse momento de dificuldade, busca Jesus. Diga glória a Deus. Primeiro ponto então, é possível sim que nas circunstâncias de sua vida você perca a sua fé. Pastor, como assim? Principalmente quando nós começamos a nos alimentar de expectativas em Deus que não deveríamos nos alimentar. Às vezes nós começamos a esperar coisas de Deus que não deveríamos esperar. Às vezes nós ouvimos coisas, ou fomos ensinados de um evangelho muito raso. Tem gente que é o evangelho de que venha para ser feliz, venha e acabou todos os seus problemas. Isso aconteceu com você? Você veio para Jesus e resolveu todos os seus problemas. Não tem mais problema no casamento, não tem mais problema com o filho, não tem mais problema na sua vida financeira, não tem mais luta interna, não tem mais nada. Jesus entrou na sua vida e resolveu tudo. Foi assim. Tem pessoas que acham que vir para Jesus é isso, mas o autor da carta dos Hebreus está dizendo: não é. A sua jornada nessa terra vai ser parecida com o povo andando ali 40 anos no deserto. Quando nós temos expectativas no nosso coração que nós não deveríamos ter em relação a Deus, nós começamos a ficar ressentidos com Deus. Nós não falamos que estamos ressentidos com Deus, quem vai falar? Nós começamos, ficar às vezes amargurados. Nós começamos às vezes a fazer algumas orações que é aquela oração temerosa, um pouquinho audaciosa. É quando nós começamos a orar assim: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo.
É quando nós começamos a orar: Deus, eu não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar. Eu não estou entendendo porque essas coisas estão acontecendo na minha vida. Deus, o que o Senhor quer fazer? Deus, olha, eu estou aqui, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Deus, o que está acontecendo? Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que o Senhor está deixando isso acontecer com a minha família? Então é uma oração piedosa, mas ao mesmo tempo é uma oração com um pouco de murmuração, é uma oração com um pouco de reclamação. É tipo assim: Deus, o Senhor não está funcionando. Deus, o Senhor não está funcionando, o Senhor não está fazendo o que eu gostaria que o Senhor fizesse, as coisas não estão caminhando da forma que eu gostaria que caminhasse. E quando nós entramos nessa estrada, nós começamos a nos esfriar espiritualmente. Você que era tão quente, tão fervoroso nas coisas de Deus, você já não é mais tão fervoroso assim. Você que buscou tanto na palavra, leu tanto a Bíblia, leu tanta palavra, buscou tanta palavra, já não lê mais tanta palavra assim. É você que orava como um homem, uma mulher de oração, que sempre buscou, orou, buscou na oração, noites orando, dias, momentos de oração intensa. Você já não ora mais tanto assim. Afinal, você já orou, né? Isso mostra que está acontecendo então um esfriamento. Você que era tão comprometido nas coisas de Deus, você que era tão comprometido na obra de Deus, já não está mais tão comprometido. Por quê? Porque na hora que você mais precisou, não veio aquilo que você esperava. Então, você não percebeu, mas você tirou o pé do acelerador. Você agora está andando meio mais devagar. Quando isso acontece, que você que era uma pessoa tão engajada, você passa a se tornar uma pessoa mais observadora. Você tinha experiências, mas agora você começa a prestar atenção nas experiências dos outros. Você liga o seu radar e começa a olhar, momento do culto. Você começa a prestar atenção dos irmãos, aquele está tremendo, aquele está chorando. E você é aquele que chorava, você é aquele que fechava os olhos e adorava o Senhor de todo o seu coração. Mas agora você é aquele que liga o seu radar e fica percebendo os detalhes. Você fica tentando julgar: aquilo é de Deus, aquilo não é de Deus. Irmão, você não veio aqui para julgar, você veio aqui para se alimentar. Você veio aqui para receber a palavra de Deus. Você veio aqui para encontrar a Deus. Você veio aqui para ser transformado pelo Senhor. Você está diante de uma mesa farta e Deus quer te alimentar nesta manhã. Quando você está aqui se esfriando, a pessoa fala para você: ó, Jesus te ama. Você fala: é. A pessoa fala para você: Deus é bom. Fala: só se for com os outros, porque comigo não está sendo bom não. As pessoas falam para você: Deus está cuidando de você. Aí você fala: ah, você está de brincadeira, você acredita nisso ainda? Isso mostra que existe um esfriamento no seu coração. Nesse ponto mostra então que o nosso coração está machucado, que nós caímos na leve murmuração e agora nós começamos a esfriar e nós entramos agora no estágio. Agora eu me tornei alguém cético, agora é alguém que vai ter, não estou nem aí. Você começa já a dar de ombros para as coisas de Deus. A experiência cristã, o ser crente é a mesma coisa, é uma experiência apenas cultural. É como ser brasileiro. Você nasceu brasileiro, você é brasileiro. Mas você não é aquele brasileiro que canta com muito orgulho. Você não canta mais, você já não tem mais aquela paixão. Então ser cristão é como ser... Tem gente que fala: eu nasci no berço cristão. 1817 eu tive uma experiência com Jesus. 1820 eu fui batizado no Espírito Santo. E aí ele tem experiências lá no passado, mas ele fala: é coisa do passado, é coisa que já aconteceu na minha vida. Eu quero dizer para você, quando você entra nesse processo, quando você perde essa paixão, você corre o risco de futuramente não querer saber mais de igreja, de pastor, de fé, não querer saber mais de Bíblia, não querer saber mais de nada. Conhece pessoas que passaram por esse processo? Tem gente que pegou repulsa de igreja. Jesus, estou fora, crente, as coisas de Deus. Por quê? Porque no vale da sombra das lágrimas perdeu a sua fé. Segundo ponto: quais são os estágios de alguém que está perdendo a fé ao passar pelo vale das lágrimas?
Então começa, como eu falei já, uma leve murmuração. Depois vem o esfriamento, ceticismo, incredulidade, rejeição, rompimento e repulsa. E aí, por final, nós passamos a abrir mão dos nossos valores morais. Nós passamos a experimentar algumas coisas que Babilônia tem para oferecer para nós. Porque, afinal, se o Deus que eu estou servindo, Ele não veio me ajudar na hora que eu precisei, então Ele também não vai vir me julgar. Se Deus que eu precisei, que estava servindo, Ele não veio me dar uma força na hora que eu precisei, Ele não veio me socorrer na hora que eu precisei, Ele também não vai me disciplinar. Deus? Que Deus? Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu deixo sempre o meu WhatsApp disponível para os irmãos. E aí um irmão entrou em contato comigo. E aí começou a fazer algumas perguntas, né? E ele falando das dificuldades dele. E eu sempre liberando. Nós estamos aqui para liberar a palavra de fé. Não estamos aqui para falar da crise do país. A crise está aí. O problema político está aí. Mas nós estamos aqui para ser boca de Deus. E eu comecei a ser boca de Deus na vida dele. E falar, e profetizar, e declarar. E aí chegou um momento que ele falou: pastor, mas será que Deus existe mesmo? Ele não está olhando para mim, pastor. Eu tenho uma família para alimentar. Eu estou desempregado já há um tempão. Não abre a porta, não arruma emprego. Eu falei: uau. Ele já chegou no estágio. Está passando pelo vale das lágrimas. Ele perdeu a sua fé. Ele deixou que algumas coisas entrassem no seu coração. E através dessas coisas, agora ele já não é mais quem ele era antes. Presta atenção, quando nós perdemos a conexão do nosso coração com o coração de Deus, nós paramos de sacrificar, nós paramos de fazer a obra, nós paramos de ser um sacrifício agradável a Deus. Na nossa vida e caminhada cristã, irmão, o verdadeiro sacrifício já foi feito. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, sim ou não? Mas nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E quando você se você perde o seu coração conectado ao coração de Deus, fazer vontade de Deus, para quê? É nesse momento que o autor da carta aos Hebreus diz para nós, que nós temos um sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele nos coloca diante de Deus, e coloca Deus diante de nós, e se nós nos achegarmos a Ele, nós vamos encontrar misericórdia. Ele fala para nós: não hesite em ir até o trono da graça, porque lá está o sumo sacerdote, ele está pronto para ouvir a sua oração, ele está pronto a te ouvir. Presta atenção, Deus entende você. O Senhor Jesus, Ele passou por tudo que você está passando, já passou. Ele sabe dos seus sentimentos, Ele sabe do seu pensamento. O autor da carta de Hebreus fala o seguinte: Ele passou por tudo isso e venceu. Ele passou por tudo isso e não pecou. Ele passou por tudo isso, Ele foi tentado em todas as coisas, Ele passou pela mesma ameaça e Ele venceu. E hoje Ele é o sumo sacerdote e Ele entende o que você está passando. Nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele pisou nessa terra, e Ele sujou os pés com a mesma poeira que eu e você, que nós nos sujamos todos os dias. Nós temos um Deus que sabe o que nós estamos passando, Ele sabe o que nós estamos precisando, Ele entende as nossas necessidades. Vamos falar então de algumas situações que Jesus viveu, que parecem muito com as situações que nós estamos vivendo. Então vamos falar de situações que ele enfrentou, que nós podemos estar enfrentando também. Vamos ver então quais situações que Jesus olharia para mim e para você e diria o seguinte: pastor Honório, calma, eu já passei por isso. Vamos lá. Primeira situação, Jesus passou pela solidão. A solidão é o momento onde a nossa fé, ela é testada de forma radical. Não sei se você já passou pelo momento da solidão. Para exemplificar aqui, fica fácil de você entender. Digamos que uma senhora, ela tenha perdido ali o seu marido. O marido faleceu, está no momento do enterro, e lá está toda a igreja, e lá está a família, e lá estão os amigos, e todos abraçam e liberam palavras de consolo, e choram junto, aquele momento de estar consolando, de estar do lado. Aí passa esse momento, chega o momento do enterro.
onde o seu marido ele é enterrado. E depois chega o momento de ir embora para casa, onde todas as pessoas abraçam de novo, se despedem, desejam ali que o Espírito Santo possa consolar o coração daquela senhora. Mas chega o momento que ela entra em casa e ela está sozinha. E aí ela recebe umas 2 ligações, 3 ligações de amigas. Tá tudo bem? Tu estava precisando de alguma coisa? Aí chega a noite, ela dorme. No outro dia de manhã, outras amigas ligam também. No terceiro dia, 2 amigas dela ligam. À noite ela tem que ir ali mexer no guarda-roupa, onde tinha os pertences do seu marido que faleceu. Não tem ninguém do lado dela, não tem ninguém no telefone, ela está sozinha. Depois de 1 mês, ninguém lembra que aquela senhora perdeu o seu marido. Por quê? Já chegou outras notícias. Aconteceram outras coisas. Você consegue entender que chega um momento que a pessoa fica sozinha. Chega um momento que a pessoa ela tem que enfrentar esse momento de solidão. Sofrer, nós vamos sofrer. Diga a pessoa que está atrás, você vai sofrer em algum momento, meu irmão. Então não questione o sofrimento, nós vamos sofrer. Eu já não questiono mais quando vejo alguém sofrendo ou quando eu estou sofrendo. Eu já passei dessa fase. Então nós vamos sofrer, nós vamos passar pelo sofrimento. Agora eu vou dizer para você, o que me abala é quando eu vejo alguém sofrendo sozinho. O que me abala, o que me machuca é quando eu vejo alguém que não tem alguém para dar o apoio. Quando isso acontece, quando alguém está sofrendo sozinho, aí é porque o cristianismo não está dando certo. O que está acontecendo que essa pessoa está nesse momento tão difícil sozinho? Será que não tem gente solidária? Será que não tem gente generosa? Será que não foi construído relacionamentos a ponto de ter pessoas para poder encostar e poder ajudar nesse momento de dificuldade? Momentos como esse de solidão, Jesus chega até você e diz: opa, presta atenção, calma, eu já passei por esse momento. Eu já passei por isso. Jesus fala para mim e para você nessa manhã: eu já passei momentos que só sobrou eu e meu pai. E olha que eu não queria ficar sozinho. Eu chamei Pedro, eu chamei Tiago, eu chamei João, eu chamei eles e falei: ó, o seguinte, eu estou a caminho do Getsemane, eu vou ser crucificado, eu estou passando um momento de muita angústia, e vem comigo, vem orar, vamos ter uma vigília, uma noite de oração juntos. E aí Jesus está lá orando. Eu acredito que Jesus andava orando andando para a esquerda, pela direita, como a gente ora aqui talvez, ou ajoelhado, e Jesus está lá orando, e aí ele vai lá ver. Aí o que ele encontra os discípulos? Ele vai lá: João, acorda, cara. Me ajuda aí, ora. Eu estou num momento difícil, João, ora aí. E aí Jesus volta a orar, e ele continua a orar, Jesus orando. Aí de repente ele olha e fala: rapaz, mas só estou orando aqui de novo. Ele volta lá para os discípulos e fala: Tiago, vamos, cara. Você não está entendendo, é um momento muito difícil da minha vida, cara. E Jesus volta lá e continua a orar. Um momento de muita agonia, de muita dificuldade. Quando ele volta lá, fala: Pedrão, vamos, cara, me ajuda. Eu estou num momento difícil. Então Jesus ele fala para nós aqui nessa manhã e fala: eu já passei por isso. Eu sei o que é o momento da solidão. E eu quero dizer para você, se você tem passado por um momento da solidão, se o seu vale das lágrimas tem sido um momento da solidão, Deus está falando para você hoje: o problema não está com você. O problema não está com Deus. Não coloque a culpa em Deus. Talvez o problema esteja com Pedro, Tiago e João, que poderiam te dar o suporte e o apoio. Mas o problema não está com você. O problema não está com Deus. Não questione a Deus nesse momento. Não coloque em xeque o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Jesus fala para você: calma, eu já passei por isso. Você pode chegar ao trono da graça, porque lá tem Jesus, o sumo sacerdote. Ele sabe o que você está passando. Ele vai responder a sua oração. Diga glória a Deus. Outro tipo de situação que eu vejo que Jesus passou, e parece muito com a situação que eu e você também passa, é o assédio do mal. Quando eu falo assédio do mal, eu não me refiro necessariamente a demônios. Porque quando demônios vêm assim, de uma forma possessa, explícita para nós, eu vou dizer para você, é muito fácil identificar que é o diabo. Então, o diabo vem rosnando, babando, gritando. É
uma louca, é uma surtada, é um demônio, e está falando, estou fora. É fácil identificar e é fácil falar, sai capeta, em nome de Jesus. Então, esse demônio que chega gritando, que chega nos ameaçando, é muito fácil. O pior demônio é aquele que chega até nós de forma sutil. O pior demônio é aquele que chega até nós com elogio, com palavras que você quer ouvir. É aquele que chega e aproxima de nós com bondade, com solidariedade. Aquele que fala para você, eu te compreendo. Eu sei o que você está passando. Eu compreendo a sua dor. É aquele que chega cheio de coração, cheio de afeto, doces palavras, mas na verdade lá tem uma segunda intenção. Ele está ali com maquinações para aproveitar de você no momento de vulnerabilidade. Ele quer crescer em cima de você, ele quer te usar, ele quer te abusar e depois vai te cuspir. Esse é o pior demônio. É o demônio que chega surrasteiro, que chega bonitão, bonitono, cheiroso, cheirosa, que chega com soluções mágicas. Às vezes chegam pessoas com soluções mágicas. Eu tenho a solução. Faz 30 anos que você está tentando resolver, você não consegue. Mas chega alguém que tem a solução para o seu problema. É alguém que chega com promessas maravilhosas. E você vai ouvindo e você vai embarcando na dessa pessoa. Mas eu quero dizer para você, cuidado. Porque essa pessoa, no próximo dia, vai causar em você uma grande crise. Porque ela não vai resolver seus problemas. Ela não é o que você precisa. Ela vai gerar em você uma crise de fé, uma crise de confiança, uma crise de amizade, uma crise de confiança em pessoas. E aí você corre o risco de se tornar alguém trancado, alguém que não confia mais em ninguém, alguém que não abre mais sua vida para ninguém. Por quê? Porque os demônios conseguiram te seduzir e tornar você vítima do mal. Jesus disse para você, presta atenção, toma cuidado. Eu passei por isso. Jesus fala para mim e para você, o diabo também veio falar comigo. Ele veio falar que eu era um cara legal. Ele veio falar que eu não devia ir morrer, eu não devia ir para a cruz. E sabe quem o diabo usou? Pedro, alguém próximo de mim. Jesus, ele estava com os pés na realidade daquilo que ele devia viver. E sabe o que o diabo queria fazer? Colocar os pés dele na fantasia. É isso que acontece às vezes. O diabo quer te levar para a ilha das fantasias, tirar da realidade. Mas Jesus, ele quer te trazer para a realidade. Às vezes, irmão, nós temos que trazer a pessoa para a realidade. Às vezes você vai ser canal de bênção para trazer as pessoas para a realidade. Irmão, presta atenção. Você continuar nesse caminho, isso é caminho de morte. Sai daí. O diabo então queria levar Jesus por esse caminho da fantasia. E usa então Pedro. Então o diabo usa a boca de Pedro. Uau! Será que o diabo já não usou a boca de alguém que é muito próximo de nós, para nos dar sugestões, falar coisas que nós queríamos ouvir, falar coisas que na verdade mexeram com a gente? Às vezes ele usa. Quando o diabo ele vem na forma de gadareno, 5.000 demônios, uma legião de demônios, ok, é o demônio manifesto. Mas logo através de Pedro, o meu discípulo, alguém caminha comigo tanto tempo. É interessante, Salmo 55, olha o que diz a palavra do Senhor. Com efeito, não é inimigo que me afronta. O salmista disse, se fosse o inimigo, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. 13. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Uau! O salmista está dizendo, justo você que caminhava comigo, um amigo que estava do meu lado, você que era para ser instrumento do bem na minha vida, você se transformou num grande instrumento do mal. É esse momento que nós experimentamos traição, abandono, sabotagem, puxada de tapete. O autor da carta de Hebreus diz, cuidado, cuidado, eu já passei por isso. Cuidado, não projete para Deus as coisas que as pessoas fazem em você. Deus não tem nada a ver com isso.
Não ache que Deus é culpado dessas coisas estarem acontecendo na sua vida. Cuidado, se você permitir que essas coisas entrem no seu coração, você vai perder a sua fé, você vai se tornar alguém amargurado. Cuidado, não transfira para Deus aquilo que as pessoas fazem a você. Não vacile diante das pessoas. Peça a Deus discernimento para se relacionar com as pessoas. Cuidado, porque aquele que come na mesma mesa que você, um dia pode estar te traindo. Cuidado, cuidado. Peça discernimento para Deus. Se cuida, porque Jesus passou pelo assédio do mal. E o vale das lágrimas, às vezes também, vai nos levar a passar pelo assédio. Terceiro, situação que Jesus viveu e que nós podemos viver também, é a demora de Deus. Provérbios 13, verso 12, a palavra de Deus assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. É ou não é, irmãos? Quando Deus faz aquilo que você está orando, pedindo, não é uma alegria muito grande quando Deus responde a sua oração, quando as coisas acontecem, você não fica feliz? Quando Deus responde a sua oração, dá vontade de orar mais, sim ou não? Quando Deus responde os seus pedidos, as suas súplicas, tem momento, irmão, que você nem ora, você pensa e Deus te dá. Já aconteceu com você alguma vez isso? Já aconteceu, eu falei, Deus, o Senhor é tão maravilhoso, que já aconteceu comigo, eu nem pedi, eu só pensei, e o Senhor me trouxe, oh aleluia. Então, quando o nosso desejo é cumprido, árvore de vida. Mas quando a esperança se adia, faz adoecer o coração. Pensa agora em algo que você está esperando há muito tempo, algo que você está persistindo. É algo que é bom, é algo que é legítimo, é algo que é digno, é algo que você quer que se realize muito. Não sei, talvez é um projeto de vida que você tem, talvez é um relacionamento que você deseja se reconciliar, alguém que ficou para trás no relacionamento, alguém que precisa se converter. Talvez você está orando para Deus abrir os olhos de alguém se converta, ou mesmo você está vivendo uma situação e as pessoas às vezes não estão enxergando as coisas conforme deveria, e você fala, Deus, abre os olhos dessas pessoas para que elas possam ver a realidade. Talvez, sabe, você está orando para que Deus faça algo. Então são orações legítimas, dignas. São coisas que você está pedindo para Deus. Às vezes você até se sacrifica, fala, eu nem vou fazer coisa errada para Deus responder mais rápido a minha oração. Está errado, porque Deus não vai responder a sua oração, porque você está fazendo mais rápido, você está fazendo certo ou errado. Então você fala, eu vou fazer tudo certinho para Deus ouvir minha oração. Eu vou dizer para você, irmão, talvez você está nesse nível, eu quero dizer para você, não é bem assim não. Eu quero dizer para você, Deus, Ele ouve a nossa oração independente, sabe, das nossas atitudes. Deus, Ele está aqui para nos responder, mesmo em esse momento que não vem a resposta de Deus, sabe, enquanto você está no começo ali querendo que algo aconteça, você está cheio de energia, você está cheio de alegria, você está buscando a Deus, você está fazendo tudo o que tem que fazer para agradar a Deus. Mas quando demora muito para acontecer algo, o que acontece com a gente? A gente baixa a guarda, a gente começa a fazer aquela oração lamentando para Deus, o coração começa a se esfriar. É onde o autor da carta de Hebreus falou, cuidado, não anda por esse caminho. É onde Jesus fala para nós, eu já passei por isso, cuidado. Quarto tipo de situação que Jesus viveu, que parece muito conosco, que nós podemos viver, a frustração, o irremediável. É quando o leite já derramou, é quando a coisa já aconteceu. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, irmãos, que nós não gostaríamos que acontecesse. E tem pessoas que, vou dizer para você, tem pessoas que estão travadas há anos, com coisas que aconteceram lá atrás. E Deus falou no meu coração, hoje é noite de Deus liberar a sua vida, curar o seu coração. Aquilo que já aconteceu lá atrás, irmão, aconteceu, já foi demitido, já era. A empresa era boa, o salário era bom, mas já foi demitido. Já foi. O chefe já mandou embora. Talvez é aquela notícia que chega, misericórdia pela notícia, mas quando chegou, a filha está grávida antes do casamento, já aconteceu. Talvez é a mulher que abortou. Aí ela está lá diante do espelho e ela olha todos os dias e fala, eu abortei.
Era para ter uma criança no meu colo. Era para a criança ter 7 anos de idade. Já foi. Já aconteceu. É a frustração. É o irremediável. Hoje, nesta manhã, é o momento de você saber que não tem mais como voltar atrás disso. Já aconteceu. Pode ter até aquela criança, outra criança. Aquela criança não tem como ter mais. Deus pode dar outra criança. Hoje, nessa manhã, é manhã de você se resolver. É momento de você saber que o tempo não tem como voltar atrás. O irremediável já aconteceu. A situação já se consumou, já se consolidou, já está estabelecida, já está posta como verdade. Você está passando por um momento de frustração. E Jesus fala para você: calma, calma, eu já passei por isso. É Jesus falando para mim e para você: eu já passei por isso. Jesus, quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vocês, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É Deus falando: eu queria Jerusalém, mas eles não quiseram. Deus falando para nós: eu queria que Jerusalém tivesse uma relação com Jesus, mas Jerusalém é o que mata os profetas, que apedreja os homens. Jerusalém é o que crucifica Jesus. Não tem o que fazer. Jesus diz para nós: Jerusalém é isso. É as pessoas perguntando ali para Jesus, quando ele sai de Nazaré, fala: Jesus, o Senhor conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré? Ele fala: não. Não? Por que você não conseguiu fazer os milagres em Nazaré? Eu não consegui porque eles não quiseram, não teve fé. O profeta não tem honra na sua terra, na sua casa. E Jesus, você não está chateado não porque não te receberam? Estou. Eu gostaria de poder operar milagres. E aí Jesus, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, não tenho o que fazer. Eles poderiam receber. Eu poderia ser recebido como profeta, poderia acontecer muitas coisas em Nazaré, mas é isso, está consolidado, já foi. Eles não querem receber. Quando nós passamos pela situação daquilo que é frustração irremediável, Jesus fala para mim e para você: calma, calma, eu já passei por isso. Eu sei o que você está passando. Se achegue ao trono da graça de Deus. Nós temos o sumo sacerdote que está diante do Senhor. Ele passou por cada uma das coisas que nós passamos ou estamos passando. Ele nos entende e Ele sabe. Ele está pronto a ouvir a nossa oração. Ele está pronto a fazer um milagre em nossa vida. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Quinta e última situação que Jesus passou, que nós podemos passar também, é o inevitável. Tem coisas que não tem como evitar. Tem coisas que vão acontecer. Tem coisas que são assim mesmo. Jesus, ele por 3 vezes ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. De novo: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. De novo: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas a resposta que ele recebe é o seguinte: você veio para isso mesmo. Antes da fundação do mundo, a sua morte já foi conhecida. Isso já está determinado. A cruz, a morte na cruz, não vai acontecer agora não. Já aconteceu antes da fundação do mundo. É Deus falando para Jesus: eu não tenho plano B. Faz parte da sua vocação. Opa, vamos pegar essa palavra? Faz parte da sua vocação. Tem coisas, irmãos, que faz parte da nossa vocação. Às vezes eu tenho vontade de pegar um irmão e falar algumas verdades para ele. Você fala pastor, eu falo irmão. Você não tem vontade às vezes de pegar alguém, fazer algumas coisas? Alguns já querem fazer coisas a mais do que eu, aleluia. Não sou tão pecador assim. Às vezes eu tenho vontade, eu falo: Deus, eu vou. Aí Deus fala: não vai. Não, eu vou, Senhor, eu vou. Aí Deus fala: não, você não vai. Mas eu falo: Deus, Ele está fazendo, Ele está falando. Aí Deus fala para mim: mas você não é igual a Ele. Eu falo: Deus, mas eu quero. Ele fala: não.
você vai dar a resposta diferente da que ele está dando. Porque você é meu, você me pertence. Ele não me pertence, você me pertence. Para ser quem você é, para estar no lugar que você está, você não pode fazer isso que ele faz. A não ser que você não queira estar no lugar que você está e não queira ser a pessoa que você é. Eu falo, não, Deus, eu quero estar onde eu estou, eu quero ser quem eu sou diante do Senhor. Eu falo, então você não faz. Aí eu falo, Deus, abre uma exceção aí, vai. Aí Deus fala, só dá 5 minutos para mim. Aí Deus fala para mim, não, faz parte da sua vocação. Não faz parte da sua natureza. Não, Deus, então deixa eu só postar no Face um negocinho. Deus fala, não. Dá vontade de vez em quando, não, irmão, aleluia. O Senhor conhece os nossos sentimentos. O Senhor conhece essas coisas que acontecem dentro de nós. Esse é o preço que nós temos que pagar muitas vezes para ser o homem que nós somos. Essa é a luta que nós vivemos todos os dias. Nós temos que andar em retidão diante de Deus. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Nós temos muitas pressões que às vezes vêm na nossa vida. Às vezes chegam muitas coisas ao mesmo tempo. Você está lidando com uma tentação, aí daqui a pouco instala uma crise ali, aí daqui a pouco uma dificuldade lá, aí vem uma enfermidade, aí vem tudo meio que misturado. Diga misericórdia. Aí vem a vontade de desanimar, de chutar tudo para cima, de bater na mesa. Aí você e eu chegamos num ponto de esgotamento. Aí nós falamos, Deus, eu não aguento mais. Eu quero falar para o Senhor, ó, eu não estou bravo com o Senhor não, mas eu quero dizer para o Senhor, eu não tenho mais força, eu não aguento mais. Aí Jesus fala para nós, calma, calma, eu já passei por isso. Essa angústia que entra no nosso coração e vem de forma persistente. Esse é o momento onde Jesus passou ali no Getsêmani. É o momento que ele está ali numa agonia. É o momento que ele está passando por uma grande dificuldade. É o momento que ele pede para os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, para que pudesse ajudá-lo. É o momento que as pessoas precisavam estar em volta dele, orar junto com ele, mas às vezes as pessoas não estão. E ele fala para nós, eu já passei por isso. Eu te entendo, eu sei o que você está passando. Talvez, irmão, se eu fosse pastor de Jesus, abre uma licença poética aqui, Jesus com toda essa luta que ele estava aqui, que ele ia morrer na cruz e pedindo para Pedro, Tiago e João ajudar ele na oração, talvez eu como pastor de Jesus diria para Jesus, ô Jesus, calma aí bicho, você já está aí, você já orou, Deus vai responder, calma, por que tanta angústia assim? Talvez eu falaria isso para Jesus. E desculpa, irmão, talvez eu já falei isso para alguns irmãos. Aí Jesus falaria para mim, mas você já passou por o que eu estou passando? Eu falaria, não. Eu falei, então você não vai entender o que eu estou passando. É tão bom ouvir mensagens assim, irmão. E eu estou pregando essa mensagem porque nos faz sentir gente. Saber que nós passamos por lutas. Saber que existe o vale das lágrimas. Saber que a nossa fé muitas das vezes é checada. E saber que nós temos a dar a resposta certa. Saber que nós temos um sumo sacerdote. Sabemos que nós temos um socorro bem presente no dia da angústia. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que quando você estiver por um fio, quando você estiver balançando, quando o seu coração estiver se esfriando, quando você estiver tratando Deus com uma mescla de piedade com murmuração, quando você perceber, sabe, que você já não faz mais sentido buscar a Deus, servir a Deus, quando você começa a colocar os seus pés na desobediência, quando você começa a ter um coração endurecido, cético, desacreditado, o autor de Hebreus diz para nós, apegue-se à sua fé. Busque o trono da graça e lá você vai encontrar misericórdia e graça sobre a sua vida. O autor da fé, ele está lá, ele vai responder, ele vai te entender, ele vai te abraçar. A equipe do louvor já pode subir? Eu gostaria que você guardasse essa imagem. O momento em que você começa a orar, e às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar para Deus. Estamos machucados e começamos a falar coisas que não devia falar.
E é como se naquele momento que nós estamos falando que não era para falar, murmurando, reclamando, é como se Deus fechasse a cara. Não está gostando. Sabe quando sua mulher não está gostando do assunto, que ela fecha a cara? Então é como se você começasse a falar e Deus fechasse a cara para você. Aí nesse momento se achegasse Jesus do seu lado e olhasse para você e olhasse para o Pai e ele dissesse: calma, Pai, eu sei o que ele está passando. Calma, Pai, eu sei os sentimentos que estão dentro dele. Eu conheço os labirintos da alma dele, eu conheço os labirintos dos pensamentos dele. Eu sei o tamanho da aflição e da dificuldade que ele está passando. Calma, Pai, que ele possa encontrar graça diante de Deus. E é onde nós encontramos graça e misericórdia diante de Deus. Sabe por quê? O nosso Deus, ele desceu do céu e ele pisou nessa terra. Ele sujou os seus pés com o mesmo pó que eu e você, que nós sujamos todos os dias. Ele conhece aquilo que nós estamos passando. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, quando nós passamos pelo vale das lágrimas, saiba, nós temos o bom pastor. Ele vem nos abraçar e ele diz para nós: confia em mim, eu já passei pelo vale, eu sei chegar do outro lado, vem comigo, não desanime, não permita que o seu coração fique endurecido, deixa eu levar você, deixa eu te levar para o outro lado, vem comigo, não desanima não, deixa eu te buscar, eu vou te levar para o Pai vai te amar, vem comigo, não deixe o seu coração se perder, se desviar, vem comigo, eu sei o que você está passando, eu sei a dor que você está sentindo, a gente vai conseguir, a gente vai chegar junto lá do outro lado. Tem de bom ânimo, eu já venci o mundo, você vai vencer também. O seu lugar não é no deserto, o seu lugar é lugar de descanso, o seu lugar é lugar da terra prometida. Não pare no meio do caminho, não desanime, não dê as costas para Deus, busque a misericórdia de Deus e peça a Deus por misericórdia. Jesus, o sumo sacerdote, ele intercede por nós. O autor da carta de Hebreus, ele fala para nós: esse sacerdote é o Filho de Deus, a ele nós devemos buscar, ele está vivo, ele nos abraça, ele sabe o que nós estamos passando, ele está perto de nós. Ele fala para nós: eu sei, está tudo escuro, você não está vendo nada, mas não desanime, não pare, venha comigo, nós vamos chegar do outro lado. Você pode se colocar de pé?